E aí, Argonautas, aqui é Daniel HDR e estamos aqui reunidos para falar de uma das maiores, se não a mais importante, quiçá, editora independente da primeira metade dos anos 90. É o pilar dos anos 90. Se existia uma era para os anos 90, nas diversas eras dos quadrinhos, esta editora é o baluarte desta era. Porra! Tudo isso? Pro bem ou pro mal, né? Exatamente. Pro bem ou pro mal, é. Foi fundamental. É como injeção na barriga, né? Pra quem foi picado por morcego com raiva ou mordido por cachorro. Tem que tomar, né? Vamos falar então da Image Comics, a editora que recentemente completou o aniversário, seus 20 anos. Agora já são 22, né? Então estamos meio que MDMizando o episódio. Mas na verdade achamos propício falar dessa editora agora. Por quê? Porque recentemente saiu um documentário, né, sobre a revolução da Image Comics, The Image Revolution. Assim como também recentemente, né, foi publicado aqui no Brasil o livro A História Secreta da Marvel Comics, que tem um capítulo especial sobre esse período, né? Então é a tem... facada nas costas. Né? É, exatamente. É um desmentindo o outro. Assim, então é lindo, sabe? Então aqui precisa adquirir. Pra falar dessa editora louca de especial aqui, vamos contar com nossos amigos dissidentes de seus podcasts, que estão saindo de seus podcast majors e fazendo essa merda aqui. Vamos falar com Ivomar Orrell. E aí, beleza, galera? Com muito lixo na prateleira, né? É demais. Apesar de que os meus da Image, eles não ficam mais na prateleira, ficam em caixas de papelão. Embaixo da mesa. Achei que fosse pra acender churrasco. Contamos aqui também, voltando para o OrgCast lá do Marvel 66, Sérgio Coveiro. Fala, pessoal, tô me sentindo aqui como aqueles programas da tarde, sabe? A mulher briga com o marido, aí vai lá apontar o dedo e tal. Esse programa vai ser pra isso, pra mim. É mesmo? Só vai apontar? Aquela coisa traída. Não, a culpa foi dele e tal. Como é o nome daquela mulher lá, me esquecer, Marta, não, sei lá. Enfim, Márcia. Um programa desse tipo. Nossa, a Márcia ainda tem programa? Eu não sei. Não tem. Acho que tem uma loira lá. Não é a Cristina Rocha lá? É a Cristina Rocha. Eu não vejo esses programas. A única que eu vi uma vez na vida. Realmente você está desatualizado. Ainda bem, né? Ainda bem. Ó, e acabou de se pronunciar aí, voltando também ao ArgCast, um dos maiores fãs da Image Comics que eu conheço. Opa! Alzir Alves, do Rascunho Studio. Estou aqui para defender e falar bem. Olha só, hein? Tarefa difícil, hein? É muito difícil. Muito difícil. E, logicamente, o nosso amigo aqui, Rogério de Souza. Oi, eu tô aqui no quarto de baixo aqui. Meu computador tava dando pau, calor desgraçado, tava agindo sobre ele também, né? Daí eu resolvi mudar de área. Depois fica com tumor no saco, porque põe ele no colo, né? Não põe ele no colo, eu ponho ele numa mesinha ali. Ah, mas por que ele tá esquentando, então? É PC ou é Note? É Note. E como é que esquenta na mesa, cara? Não sei. Eu já estou ficando nervoso. O que interessa, nós vamos falar da Image Comics, então prepara. Buenas. Todo mundo sabe que a Image foi fundada porque os caras lá da editora, que nós já vamos citar cada um, resolveram se revoltar à Marvel, mas existe uma semente antes disso aí tudo. A Marvel Comics tinha suspendido a linha Epic. Vocês devem se lembrar da linha Epic. Vocês se lembram? O Helto se lembra, né? Sim, claro. O Coveiro, tu também se lembra da Epic? Sim. Era a Epic Marvel. Isso, era Epic Marvel. Isso, a Epic era uma tentativa da Marvel de deixar os seus autores que estavam escrevendo e desenhando as histórias dos títulos decorrentes da editora a continuarem junto à casa, né? Continuarem junto à Marvel, porque eles já não gostavam muito das demandas editoriais da época, que vetavam algumas ideias deles e tudo mais. E aí eles criaram a linha Epic justamente para poder investir nas ideias desses autores e eles, enquanto eles desenvolviam coisa pra Marvel e pros diversos personagens da editora, não importa qual, né? Eles ficavam satisfeitos porque eles poderiam botar as suas próprias ideias dos seus próprios personagens e reservar os direitos delas na linha Epic. Pois a Marvel cortou a linha Epic, né? E aí, quando entraram esses autores novatos, né, que no caso tinha o McFarlane, tinha o Rob Liefeld, tinha o Jim Lee, tinha o Wills Portácio, tinha Mark Silvestre, Eric Larsen, Jim Valentino, né? Acho que eu esqueci de alguém? Acho que eram só esses mesmo. Eram esses aí, né? Eles eram Mark os autores. Silvestre. O Mark Silvestre. É o Claremont, né? O Claremont? Não, mas o Claremont não saiu. O
O Claremont chegou a montar um projeto que ele lançou pela DC, não foi? Ah, sim, o 7 alguma coisa. O Sovereign 7, né? Sovereign 7. Isso. Exato. Aí ele montou esse projeto aí também, porque a linha Epic não tinha mais na Marvel, né? Ele já tava também enchendo um pouco o saco, né? Por estar trabalhando direto com os não X-Men. tinha nem lógica dele sair, porque um dos motivos dele saindo de X-Men é justamente por estar com uma valorização muito maior das demandas dos desenhistas do que o dele, né? Então foi isso o motivo, não tinha lógica ele sair junto com o pessoal. Então a gente tá falando de uma época também que os gibis tinham tido quedas de vendas, mas os números chegavam perto de 1 milhão, né? Que é uma coisa que hoje em dia até é bem difícil. E no momento que saiu o gibi do Homem-Aranha, desenhado pelo Todd McFarlane, né? Que ele escreveu e desenhou, né? Porque ele tava finalmente querendo escrever e desenhar. E vendeu quantos? Tinha vendido 2 milhões ou 3 milhões de cópias? Foi 3 milhões de cópias. Aí que a coisa começou a acontecer, né? Sim. Aí que o negócio explodiu tudo, né? O que vocês estavam lendo nessa época aí que estavam os caras ainda trabalhando na Marvel? Cara, eu tava lendo a Marvel. Esse foi o período que eu comecei a conhecer mais o quadrinho underground, né, cara? Sair um pouco dessa onda dos super-heróis. Comecei a consumir mais, tipo, revista Animal. Eu lembro de Love and Rockets, eu comecei a ler esse tipo de coisa, assim, né? Então eu acho que a Image não me pegou muito, acho que por causa disso, assim. Porque o quadrinho já tava ruim, né, cara? A Marvel e a DC já estavam ficando ruins também, né, cara, nessa época. E aí foi um período que eu comecei a me interessar por quadrinho independente, essas coisas diferentes, assim, né? É período também que você vira um vagabundo na universidade, né, cara? Fica fazendo fanzine, fumando maconha pra caralho, né? Aquelas coisas, né? Essa eu não sabia que tu fazia fanzine, que história é essa? Na universidade, né, cara? Fazia fanzine, desenhava tirinha, jornal de centro acadêmico, essas coisas. Sexo que é bom nada. Movimento estudantil. Porra, peguei altas, cara, nessa época aí. Como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia. Gibis da Marvel saindo aqui em formatinho. E aí aparecia a história desse pessoal, cara. E tu até achava bacana, assim, porque a impressão salvava pra caralho, né? Porque quando tu olhasse o desenho maior, era uma merda, né, cara? O Dudu até falou lá no episódio dos X-Men, né? Sim. Que esse quadrinho que tava imperando na época, eles tinham também muita liberdade criativa de ficar mexendo com a narrativa, botavam cenas com página dupla e tudo mais. E como a Marvel tinha muito aquele processo do Marvel Way, que era o processo de que o roteirista ele largava um plot pro desenhista, ele desenvolvia as páginas e depois o roteirista tinha que bolar o diálogo em cima, né? Muitos dos roteiristas daquela época começaram a ficar insatisfeitos porque eles não davam margem pra diálogo, né? Sim. Era só porrada. Era uma coisa que veio, assim, de herança da era do Jim Shooter, né? O Jim Shooter, você pega mais ou menos o que é que ele queria pelo que ele escreveu de mais clássico, que é aquele Guerras Secretas, que é o roteiro dele. Então, como o Daniel até uma vez comentou que era uma coisa criada pra vender bonequinho, parecia uma briga do filho dele fazendo roteiro e brincando de bonequinho, né? E basicamente era isso que ele queria, né? E foi um momento que ele começou aquela ideia de querer fazer cenas marcantes, né? Olha, vamos matar isso, vamos fazer uma coisa extraordinária, não importa muito como você vai construir isso, né? Aí você vê mais ou menos o que vai levando, né? Então, a década de 90, meio que chupinho que o Jim Shooter tinha, digamos assim, ensinado o pessoal a fazer, que o lance é você fazer aquela coisa marcante que vai supostamente vender a rodo. Seja uma morte, mas eu acho... não, concordo com isso. Mas eu acho que também tinha um quê daquele eco do que você teve em Watchmen e Cavaleiro das Trevas. Aquela coisa que você... De tentar fazer um quadrinho sério, com um tom conspiratório, com o governo envolvido, com essas coisas assim, cara. A Image acho que teve muito disso. Só que feito de maneira porca, é óbvio, né, cara? Mas você via muito nisso. O Wildcats, Stormwatch... O próprio Youngblood, todas as equipes assim envolvidas com o governo, né, lutavam contra conspirações alienígenas, e outros países, e não sei o que. Tinha muito disso, né, cara, que veio desse quadrinho, né, desse quadrinho foda, né, do final dos anos 80. Foi uma massificação dos conceitos que deixaram esses quadrinhos do final dos 80 clássicos. Mas eu não tô nem chegando ainda na Image em si, eu tô chegando nessa ideia do que o Daniel falou, da reclamação dos roteiristas, né, e que foi isso que, digamos assim, muita coisa
eu digo assim, o escrito dele é todo picotado editorialmente. Oh, né? tem uma outra coisa também. O McFarlane, na época, ele chegou a comentar que, na verdade, o leitor não queria ver o porquê do Homem-Aranha estar se sentindo assim assado. O que ele tava querendo ver era o Aranha todo arreganhado, em ângulos malucos, posições muito loucas e a teia passando por tudo quanto é canto. Ele fala que se ele fizesse isso, ele já tava contente. Ah, mas o lance foi também que foi a época que o quadrinho começou a vender pra caralho, né, Daniel? E uma coisa, o impacto da capa, né, cara? Você ter um desenhista, assim, que botasse o Jim Lee, o McFarlane, esses caras todos, né, cara, viraram ícones, assim, né, do X-Men, do Homem-Aranha. O McFarlane praticamente redefiniu o Homem-Aranha, né, criou a teia espaguete, né, grande bosta, né, criou aquela teia espaguete, botava o Homem-Aranha naquelas posições, assim, que ele dizia que era pra parecer uma aranha de verdade, mas pra mim era tudo torcido com erros de anatomia, aquelas coisas, né, cara, e isso, assim, fez a cabeça da galera, né, e eu acho que subiu a cabeça desses artistas também, né, de acharem isso, né, de achar que a arte, né, tá acima de tudo, assim, achando que só isso que fazia a revista ser sucesso. Tem outra coisa também aí, né, Hel? A Marvel nessa época já tava devolvendo os originais, né? Porque antes disso, eles não devolviam os originais. Acabou tendo uma grande campanha, que inclusive quem encabeçou essa campanha foi o Jim Steranko, o Neil Adams, para trazer os originais de volta, inclusive pro Jack Kirby, né? O que demorou por muito tempo e ficou uma coisa muito mal explicada, que se a gente for tentar entrar em detalhes agora aqui vai demorar um monte, né? Mas a questão toda é essa. Os desenhistas que já estavam trabalhando, eles pensavam assim, cara, se eu só fizer página dupla, página splash, vai vender que nem água essa merda. O original, o mercado posterior também. Na verdade, eu acho que o pensamento inicial deles, de editora, foi essa coisa dos personagens em si, poder ter essa liberdade de criar e ser dono dos personagens. Mas eles ficaram tão também fascinados como eles viraram ícones, ídolos das pessoas no período que eles estavam na Marvel. Sim. Eles pensavam muito nessa venda das artes. Por isso que toda página que você abre tem quase uma página dupla. Porque o pessoal comprava de uma maneira, sabe, que vira uma febre essa coisa de comprar deles. Sim. E na verdade, isso aí que você falou de ele ficar deslumbrado, dizendo que a arte dele era superior a tudo, foi realmente a grande causa. Porque antigamente a Marvel trabalhava com duas coisas, né? Valorizava ainda muito mais a história e tinha que se manter o personagem acima de qualquer outra coisa. Apesar de ser a primeira editora de valorizar o nome do roteirista e do desenhista. E isso teve uma quebra. De repente, os artistas estavam valendo mais do que o nome do produto em si. Sim. E isso causou um terror um pouco na Marvel, que ficou meio que escrava deles. E você que citou aí, Daniel, do nome do Neil Adams, foi até uma surpresa pra mim saber que, apesar de todo o histórico dele, de ser um dos caras que mais lutou para os direitos dos artistas, ele que foi digamos assim, a cabeça por trás pra convencer o McFarlane a tomar esse impulso de sair, de jogar o trucar com a Marvel e sair. Uma das gotas d'água, assim, que se tornou público até, foi quando fizeram uma camiseta do Homem-Aranha com uma arte do McFarlane, e o McFarlane reclamou em entrevista pra fanzines na época que a Marvel sequer tinha mandado uma cópia da camiseta pra ele. E aí ele falou assim que no fim eles ficavam criando essas cenas foda pra caralho, e essas cenas eram utilizadas em material de licenciamento, de camisetas, de pôster, eles não recebiam nada mais disso. HDR, mas não teve uma época, acho que até nos anos 90 ali, na época até que o Jim Lee, o Life tava nas equipes dos mutantes lá, que a Marvel, ela pagava um xiririco a mais lá por personagem criado, essas isso coisas assim? Tinha, né? Tinha, mas era só isso. O merchandising tu não tinha relacionado com arte. Sim. Eu lembro, tanto que eu lembro que o Life, daquelas histórias do X-Force, cara, cada edição aparecia, tipo assim, uns 6 ou 7 personagens novos, vilões, assim. Não, e nunca mais apareciam depois, né, cara? E é aquilo que nós falamos lá no episódio dos X-Men, né, Hel, cara? Eram tudo vilão e herói convidado parecido com o mesmo template, né? Exatamente. Numa dessa apareceu o Deadpool na vida. Nunca mais saiu.